Oi, eu sou o Felipe e você já bebeu água hoje? Parece um conselho simples, mas pode te ajudar a evitar passar pelo que muitos consideram um gostinho do Inferno na Terra. Você acorda com aquela vontade de urinar, vai ao banheiro, tenta relaxar, espera o jato sair direito, mas percebe que tem alguma coisa errada. Arde, sai pouco e ainda assim a vontade continua. O instinto faz você culpar o fim da linha, porque é ali que o incômodo aparece primeiro, só que antes de essa hipótese durar muito, a dor muda de lugar. Ela sobe para a parte baixa do abdômen, fica mais funda, mais difícil de apontar com o dedo, e você percebe que o problema não está só na saída. Tem alguma coisa rasgando você por dentro. Então, ela sobe mais um pouco. Agora pega um lado só, o flanco, a lombar, aquela faixa entre as costas e o abdômen, e a dor é contínua, fixa, intensa, latejante. A urina, que já saía em pouca quantidade, começa a ganhar um tom rosado. E quando você percebe que está urinando sangue, começa a ser tomado pelo enjoo. O vômito é inevitável. E é aqui que está o segredo. A urina não nasce embaixo, ela nasce lá em cima no rim. Desce pelo uréter e só depois segue adiante para a bexiga. Se alguma coisa sólida vier junto e entrar nesse tubo estreito, o fluxo da urina encontra uma barreira. O rim continua produzindo urina, a pressão sobe atrás do bloqueio, o uréter entra em espasmo e essa combinação produz a cólica brutal que faz marmanjo chamar a mamãe. Os seus rins estão produzindo isso aqui, uma pedra, ou se preferir, isso aqui. Essa é a superfície de um cálculo renal, como visto no microscópio. Essa coisinha com cada uma dessas pontinhas afiadas rastejando dentro de você, passando por todos os seus tecidos sensíveis. Então, para entender melhor essa doença estranhíssima que é a litíase renal, é daqui que a gente tem que começar. O rim. Os registros mais antigos de pedra no trato urinário, seja na bexiga ou no rim, enfim, aparecem no Egito Antigo, em múmias mesmo. Samuel George Shattock, um patologista britânico, descreveu o achado em 1905, depois que o egiptólogo Grafton Elliot Smith examinou múmias egípcias e encontrou uma pedrinha estranha. Em vários textos médicos publicados depois, esse objeto passou a ser citado como a pedra nos rins mais antiga já registrada. Com cerca de 1,5 centímetros, o coitado, que era um adolescente, sofreu com ela há pelo menos 6.800 anos atrás. Ela foi achada perto da coluna de uma múmia, numa região próxima ao rim. Por isso, os pesquisadores acharam que ela vinha do rim. Só que aí entra uma divergência importante. Na própria literatura histórica das pedras nos rins, o próprio Museu da Associação Britânica de Cirurgiões Urológicos explica que isso está errado. Pela localização, essa não era uma pedra no rim, mas uma pedra na bexiga. De qualquer forma, talvez a gente nunca saiba, porque o Hunterian Museum, onde ela estava originalmente, foi destruído em 1941 durante a Segunda Guerra Mundial, e a pedra foi junto. Independentemente do local de residência da pedrinha, era o mesmo objeto. Em geral, os pesquisadores veem esse e outros achados similares como os casos humanos mais antigos conhecidos desse problema. Só que, além das múmias, textos médicos do Egito Antigo e da Mesopotâmia muito antes mostram que esses povos já ligavam sinais como sangue na urina, dificuldade para urinar, inchaço e dor à presença de corpos estranhos. Hipócrates, considerado o pai da medicina, registrou o que ele chamava de primeira doença dos rins. Ele escreveu: sente-se uma dor aguda no rim, na região lombar, no flanco e no testículo do lado afetado. O paciente urina com frequência. Gradualmente, a urina diminui. Junto com a urina, são eliminados areia. À medida que a areia passa pela uretra, causa dor intensa, que é aliviada quando expelida. Então, o mesmo sofrimento recomeça. Além disso, ao urinar, o paciente esfrega o pênis devido à dor. Esse mesmo cara deu origem ao juramento de Hipócrates que todos os médicos usam, onde inclusive disse: não usarei a faca, nem mesmo em quem sofre de pedras, mas a deixarei em favor de homens que se dedicam a esse trabalho. Assim como dedos e polegares, todo cirurgião é um médico, mas nem todo médico é um cirurgião. Ou seja, o cara que deu origem à medicina ocidental já sabia o risco que era meter uma faca no rim ou na bexiga. Já no mundo romano, um dos registros mais importantes sobre pedra urinária aparece com Aulo Cornélio Celso, no século I, em seu tratado enciclopédico de medicina. O foco aqui é principalmente a pedra na bexiga, mas o texto mostra que os romanos já conheciam a doença e uma forma de removê-la: uma incisão próxima ao
períneo era feita para remover a pedra. E aí, se você não sabe o que é, joga no Google Imagens para você saber que parte do seu corpo é o períneo. Se a pedra fosse grande demais, ela podia até ser quebrada antes de ser retirada. Inclusive, a palavra usada nesse contexto era cálculos, em latim. E aí entra a parte mais curiosa. Antes de virar termo médico ou matemático, cálculos queria dizer, de forma bem literal, pedrinha mesmo. Era o diminutivo de calx. Só que essas pedrinhas tinham um uso prático na antiguidade. Os romanos usavam as calculi como marcadores em tábuas de contagem, deslocando as pedras para representar quantidades e fazer contas. Por isso, o nome do objeto passou para a ação, de calcular numa calculadora. Então, primeiro, cálculos era pedrinha, depois passou a significar também conta, computação, operação em geral. É por isso que a matemática e o seu rim tem cálculos. Ou eu espero que seu rim não tenha, no caso. Mas depois disso, os médicos do mundo árabe melhoraram essas cirurgias, criando instrumentos mais precisos e desenvolveram cortes mais planejados. E isso influenciou a medicina europeia por muito tempo. Mesmo assim, durante grande parte da Idade Média e da Renascença, tirar uma pedra de dentro do rim ou da bexiga continuou sendo algo extremamente perigoso, mas também cruel, feito sem anestesia. Só que muito antes de a gente inventar a ureteroscopia, o procedimento em que o médico entra pelo canal da urina com uma câmera fina para achar, quebrar e retirar a pedra, antes de a gente inventar a cirurgia renal percutânea, onde o médico faz um pequeno buraco nas costas do paciente para chegar direto no rim e retirar ou quebrar pedras grandes demais, muito antes de a gente inventar a litotripsia por ondas de choque, que é o tratamento em que ondas de alta energia são lançadas de fora do corpo para quebrar a pedra em pedaços menores sem precisar sequer de corte, muito antes até de existir o órgão que causaria pesadelo em muitos, o rim, já existia um problema biológico que qualquer animal precisava resolver. Toda célula viva produz resíduos, e esses resíduos passam a intoxicar o próprio organismo se não forem removidos. Aqueles que não conseguiram desenvolver um método para resolver esse problema desapareceram. Só que aí a gente tem dois problemas. Primeiro, que rins são tecido mole, por isso praticamente nunca fossilizam. Então não dá para criar esperança de encontrar um rim como encontramos ossos. O que dá para fazer é inferir a existência do rim. Ou seja, encontramos um animal fossilizado e pelo jeito que um buraco tá dentro dele, você consegue encaixar um rim ali. Ou então por comparação anatômica com outros animais parecidos. E também tem o fato de que a gente precisa saber se aquele rim é um rim mesmo, e não outro órgão filtrador. No caso dos vertebrados, tipo a gente, ele é feito de várias unidades repetidas chamadas néfrons. Cada néfron tem uma parte que filtra o sangue, chamada glomérulo, e uma parte tubular que decide o que volta para o corpo e o que vai embora na urina. Ou seja, o rim possui uma estrutura própria específica. Outros animais também eliminam resíduos do corpo por estruturas complexas, e nem por isso têm rins. Por exemplo, os protonefrídeos, no caso dos plateumintos, ou os túbulos de Malpighi, geralmente em insetos tipo gafanhotos e baratas. Então assim, não basta dizer que um órgão filtra, o que importa é ver de que jeito ele faz isso, qual é a sua estrutura e em que tipo de animal ele aparece, no nosso caso, vertebrados. Inclusive, o nosso conhecimento sobre os rins é relativamente recente. O que se sabe basicamente é que no começo, tipo bem no começo mesmo, coisa de centenas de milhões de anos atrás, os animais mais antigos não tinham rim. O corpo deles jogava os resíduos, tipo amônia, para fora por várias partes, porque eles eram pequenos e simples. Fácil. Só que aí, quando esses animais cresceram e ficaram mais complexos, isso já não dava mais conta. Então, surgiram órgãos próprios para fazer esse trabalho, e o rim foi um deles. Estudos mais recentes, inclusive, mostram que essa ideia básica de filtrar resíduos é muito mais antiga que isso, mas foi ficando mais elaborada com o tempo. Foi só na vez dos vertebrados que esse órgão, e aqui o rim mesmo, passou a fazer mais coisas, tipo controlar a água do corpo, regular sais essenciais, uma adição importantíssima quando a vida saiu da água para viver em terra seca, entre 400 e 360 milhões de anos atrás. Os rins basicamente limpam o sangue. Eles tiram o que está sobrando, tipo sais em excesso, ácidos, resíduos que o corpo não pode guardar e por vezes até água mesmo, se tiver demais, e transformam isso em urina. Ao mesmo tempo, eles devolvem para o sangue o que o corpo ainda precisa, como a própria água, glicose e outras substâncias úteis. E é nesse processo que um monte de cristalzinhos se junta contra você. É sério, eles literalmente se juntam
contra você. A primeira etapa, quando se formam os cristais, se chama nucleação. Se esse cristal consegue se prender no rim, ele vai aumentando, que é a segunda etapa, o crescimento, e depois pode se juntar com outros cristais, na terceira etapa, a agregação. Aí você se ferrou. O pH da urina, certas bactérias, as placas de Randall, que são depósitos de cálcio que se formam no rim e servem de base para a pedra grudar e crescer ainda mais. E claro, a falta de substâncias protetoras, como citrato e magnésio, podem facilitar esse processo. Quando isso continua por tempo suficiente, os cristais viram a famosa pedra. Aliás, esse é um dos motivos pelo qual quem teve pedra no rim provavelmente vai ter de novo. Primeiro que existem inúmeros comportamentos que aumentam a sua propensão a ter pedra no rim. Então, se você não parar de comer ultraprocessados, não beber água o suficiente todos os dias, encher a pança de refrigerante e bebidas com muito açúcar, comer muita proteína animal, não adianta, as pedras vão voltar. Mas é mais complexo que isso. Depois que a primeira pedra se forma, mesmo que ela vá embora e você melhore seu estilo de vida, o rim pode ficar com pequenos cristais ou fragmentos presos, e esse restinho serve de ponto de partida para outra pedra crescer. A urina continua passando por ali, carregando minerais como cálcio e oxalato, e esses minerais vão se depositando em cima desse núcleo que já ficou no rim. Quase como se aquela região estivesse contaminada, entre muitas aspas, e virasse uma base para sustentar uma nova formação de pedras. Além do fato de que possivelmente a propensão ao cálculo renal é genética. Pode culpar o seu papai e a sua mamãe. Nesse artigo da Nature, os cientistas compararam o material genético de milhares de pessoas com cálculo renal com o de centenas de milhares sem a doença e depois cruzaram esses dados com exames de sangue e outras medições do corpo. O que apareceu foi que certas variantes genéticas, principalmente em genes ligados ao funcionamento do rim, estavam associadas a um risco maior de formar pedras. Principalmente, olha só, genes envolvidos no controle de cálcio e fosfato. Quem diria, né? De qualquer forma, depois que essa coisinha começou a crescer dentro de você, já era. São poucos que têm a sorte de botar pra fora normalmente. Se a sua pedra passar de 5 milímetros, o comum é médico e toma analgésico, e toma anti-inflamatório e antibiótico e possivelmente uma cirurgia. Chá de folha de cana, Coca-Cola com abacaxi, azeite e vinagre de maçã, bicarbonato de sódio com limão, cerveja. Gente, eu já vi pessoas recomendando cerveja. A maior parte das pedras nos rins são feitas de oxalato de cálcio, ou seja, normalmente não se dissolvem com nada dessas maluquices aí. Tem que fazer o tratamento que o médico mandar. Porque o maior problema de ter pedra nos rins não é só a dor passar do limite, mas sim a pedra no rim virar outra coisa. Outras doenças muito mais bizarras. Uma pedra pode começar só como uma obstrução dolorosa, mas se ela ficar grande, parada, começar a infeccionar, e aí você erra o horário dos remédios, decide beber enquanto toma antibiótico, aí o problema muda de nível. Um exemplo disso é o cálculo coraliforme, também chamado de cálculo de Staghorn. Ele cresce ramificando por dentro do rim, ocupando os cálices e a pelve renal. A pedrinha vira um coral mesmo. Aí ele pode travar a drenagem da urina, dilatar o sistema coletor e virar o esconderijo perfeito para bactérias, um ótimo cenário para um dano renal crônico. Se essa obstrução também infecciona, uma das primeiras complicações possíveis é a pionefrose ou pielonefrite obstrutiva, que é basicamente pus preso dentro de um rim bloqueado por uma pedra. Aí já é caso de emergência, porque pode puxar uma urosepsia, quando a infecção urinária se espalha pelo corpo e começa a afetar o organismo inteiro. Aí cai a pressão, você tem taquicardia, dificuldade para respirar e, por fim, a morte por choque séptico. Mas se você ainda assim ficar vivo, a infecção pode ficar bem mais agressiva e virar uma pielonefrite enfisematosa, que é quando as bactérias começam a produzir gás dentro do rim e até ao redor dele. Aí já não é só uma infecção, é uma infecção necrosante com um risco altíssimo de morte. Quando esse quadro se arrasta por muito tempo, se não for resolvido, pode se tornar uma pielonefrite xantogranulomatosa, uma inflamação crônica e agressiva em que o rim vai sendo destruído e trocado por tecido inflamatório. Geralmente é tão grave que o órgão perde a função e acaba tendo que ser removido. Só que esse estrago pode continuar andando para fora do rim. Nos casos mais avançados, essa inflamação pode formar abscessos, abrir fístulas para a pele, para o cólon ou para o duodeno e, por vezes, até alcançar fígado, baço, pâncreas ou o músculo psoas, que é esse músculo que conecta a pelve na coluna. Imagina a dor que isso deve causar. Mas ainda assim, existe outro caminho possível. Se a pressão atrás da pedra sobe demais, o sistema coletor pode
romper, que vai ser chamado de ruptura do fórnice renal. E aí a urina começa a vazar para fora do trato urinário. Você basicamente vai mijar por dentro, formando um urinoma, que é basicamente um caroço de urina encapsulada pela sua carne. E isso não acontece só com pedras enormes não, tá? Tem casos de pedra ureteral de 3 milímetros. E por fim, quando a pedra fica anos ali irritando e infeccionando o local repetidamente e você não faz nada a respeito, pode surgir uma complicação rara, mas bem documentada. Ou carcinoma espinocelular da pelve renal. Sim, um câncer agressivo associado a um cálculo renal antigo e não tratado. Você achou que era só uma infecção urinária, moscou, virou um câncer. Então, da próxima vez que você for ao banheiro e perceber que a sua urina tá um pouquinho escura demais, eu espero que você lembre de tudo isso que eu falei. Esse foi o vídeo de hoje, a gente se vê na próxima. Bebam água.